Eu quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez nós estamos no templo da nossa igreja e nós vamos começar o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Eu quero começar o culto de hoje lendo a palavra de Deus com os irmãos no Salmo de número 100. Por favor, acompanhe conosco a leitura da palavra de Deus. Salmo de número 100. Veja na sua Bíblia ou no aplicativo do seu celular, mas não deixe de acompanhar a leitura da palavra de Deus. Salmo de número 100, diz assim a palavra de Deus. Salmo de ações de graças. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez, e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém. Eu quero destacar com os irmãos o versículo 2, diz, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Alegria é o que nós precisamos ter quando vamos comparecer. Nesses dias nós não estamos com os nossos cultos presenciais, mas os nossos cultos são virtuais, eletrônicos, mas deve haver alegria no nosso coração por essa oportunidade de louvar e adorar o nome do Senhor. Servir ao Senhor com alegria e apresentar-se diante com cântico. É o que nós faremos nesse instante. Nós vamos louvar ao Senhor cantando o hino A Igreja em Adoração, de número 3 do Inário Novo Cântico. Eu convido os irmãos que louvem ao Senhor conosco nesse instante. Eterno Pai, teu povo congregado, humilde entoa o teu louvor aqui, no dia para o culto reservado, com esperança olhamos para ti. Deus Santo, livre, ó grande Deus, tomamos fé singela e reverente amor, e como atentos filhos procuramos ciência na palavra do Senhor. Jesus, aos teus benditos pés sentados, queremos teu conselho receber, sendo por ti mesmo doutrinados, de mais em mais na santa fé crescer, do mundo e seus encargos retirados, queremos descansar em ti, Senhor, mirando os ricos bens entesourados na plenitude do teu vasto amor. Ensina aos teus Espírito Divino, dissipa as trevas destes corações, e com a luz do teu celeste ensino, venha aclarar as tuas instruções. Aviva em nós as forças da memória, pois sempre mais queremos conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória eleva os santos anjos de prazer.
Nós vamos orar nesse instante, nós teremos uma palavra de oração. Como temos feito todos os domingos, nós faremos uma oração de intercessão, colocando as nossas vidas diante do altar do Senhor, pedindo que Ele nos ajude, que Ele tenha misericórdia de nós. Eu quero destacar alguns pedidos para que nós oremos nesse instante, pelo menos 3 pedidos. Nós vamos orar pelas nossas vidas nesse instante, pedindo por despertamento espiritual nesses tempos de pandemia. O segundo motivo que eu coloquei aqui, orar por proteção. Deus nos livre dos perigos desse mundo mal que nós vivemos e também nos livre dessa pandemia. E orar pelo nosso país, pelas autoridades constituídas, para que Deus tenha misericórdia de nós, para que nós vivamos vida tranquila, sossegada, como nos ensina a palavra de Deus. Nós podemos ter a certeza de que o trono de Deus não está em crise. Deus tem cuidado de nós, tem nos abençoado. É por isso que nós podemos ter livre acesso à presença do Pai através do Senhor. Então eu te convido nesse instante para que você feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Nós vamos ter essa oração de intercessão. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos mais uma vez na Tua casa para louvar, adorar e bendizer o Teu nome. Ainda que eletronicamente, virtualmente, por conta da pandemia, mas nós te agradecemos pela oportunidade que Tu nos concedes e cultuarmos ao Senhor ainda que eletronicamente. Queremos, ó Deus, nesse instante colocar as nossas vidas diante do Teu altar, pedindo que o Senhor nos desperte espiritualmente, para que o Senhor tire de nós toda a frieza, toda a apatia espiritual, para que nós tenhamos uma vida com o coração cheio do Senhor, que a nossa mente esteja cheia de luz, do conhecimento da Tua palavra, e também o nosso coração esteja cheio de fogo, para que nós sejamos firmes, atentos e firmados no Senhor e nos Teus caminhos. Ó Deus, desperta-nos a cada dia, principalmente nesses dias em que nós não estamos nos reunindo presencialmente na igreja. Pedimos também, ó Deus, por proteção, para que o Senhor nos livre de males, de perigos, desse mundo mal, da violência que nos cerca e principalmente, Senhor, dessa pandemia. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, do nosso bairro, do nosso estado, do nosso país e do mundo, para que essa pandemia passe e aos poucos nós voltemos ao normal com as nossas atividades, para que deixemos as nossas casas e vivamos a nossa vida, a nossa rotina como era antes. Livra-nos de males, de perigos, ó Deus. Abençoa aqueles profissionais que estão na área da saúde, na linha de frente, cuidando, guardando, livrando e protegendo cada um deles. E abençoa os enlutados, pessoas que perderam entes queridos, parentes próximos, ó Deus, por conta desse vírus e dessa pandemia. O Senhor tenha misericórdia e traga consolo, bálsamo e refrigério ao coração de cada um deles, ó Pai. Também colocamos as autoridades do nosso país nas Tuas mãos. Sabemos, cremos e reconhecemos que muitas delas não são tementes a Deus, não têm o mesmo Deus, a mesma fé, as mesmas crenças, os mesmos valores, não concordam conosco e nem pensam como nós, mas elas são autoridades, foram constituídas pelo Senhor e pedimos que o Senhor abençoe a vida delas, ó Pai, desde o presidente da República, os governadores, os senadores, deputados federais, estaduais, os prefeitos, enfim, ó Deus, toda a autoridade constituída. Que o Senhor esteja abençoando esses homens e mulheres investidos de autoridade, para que, ainda que possa parecer uma utopia, mas que eles governem e pensem no bem do povo, da nossa população tão carente e tão sofrida. Nós colocamos, ó Deus, as nossas vidas diante do Senhor, na certeza de que o Senhor não apenas nos ouve,
mas também nos responde segundo a tua boa vontade. Cremos que o Senhor está no trono, que o Senhor reina poderosa e soberanamente. Cremos que o teu trono não está em crise. Precisamos do Senhor, da tua graça. Abençoa-nos, ó Deus, e recebe a nossa oração, pois assim a fazemos. Em nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Meus irmãos, eu quero convidá-los que abram as suas Bíblias em Mateus 20. Evangelho segundo Mateus, capítulo 20. Nós vamos ler dos versículos 20 a 28. Esse será o texto da nossa mensagem nesse dia. Mateus, capítulo 20, versículos 20 a 28, diz assim a palavra de Deus. Então, se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele, que queres? Ela respondeu, manda que, no teu reino, estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe, podemos. Então lhes disse, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse, sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém. Irmãos, eu quero mais uma vez convidá-lo para que nós oremos nesse instante, pedindo a bênção e a iluminação do Espírito Santo para o texto e para a exposição que nós vamos fazer nessa noite. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos com a Tua palavra aberta. Te pedimos em nome de Jesus, fala conosco, que nós possamos, ó Deus, aprender, crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Ó Deus, te pedimos que o Senhor nos ajude, nos abençoe, nos ilumine, ó Pai, para que essa porção da Tua palavra seja lida, explicada, exposta, compreendida e praticada por cada um de nós. Nós oramos pedindo a Tua bênção, a Tua ajuda, pois dependemos da iluminação do Espírito Santo para compreender a Tua palavra e especialmente para vivê-la. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero falar hoje sobre o seguinte tema, a grandeza do discípulo de Jesus. Esse é o tema que eu quero falar com os irmãos no dia de hoje. A grandeza do discípulo de Jesus. Nós estamos estudando o tema de 2020, revitalizando a igreja. Quem é da igreja, da nossa igreja, sabe que mensalmente eu tenho abordado um subtema dentro desse tema maior que é a revitalização. Então, nos meses anteriores, nós falamos sobre um subtema. Já falamos sobre discipulado, sobre a cruz, sobre família. No mês de junho, nós falamos sobre a fé, revitalizando a igreja pela fé. Agora, nesse mês de julho, em que nós já iniciamos pela graça de Deus o 7º mês do ano de 2020, esse ano conturbado por conta da pandemia e outros fatores. Nesse mês de julho eu quero falar sobre serviço, revitalizando a igreja pelo serviço. Pensando nisso, então,
eu quero falar com os irmãos sobre a grandeza do discípulo de Jesus. O texto que lemos de Mateus 20, dos versículos 20 a 28, mostra o ensino de Cristo a respeito desse assunto. Só para situá-los aqui na nossa passagem, antes de nós expormos os versículos 20 a 28, Jesus estava no final do seu ministério e ele já havia falado 3 vezes a respeito da sua morte e ressurreição. O que é curioso aqui, o que é interessante, o que chama-nos a atenção, é que o que está sendo dito no nosso texto parece que os discípulos não ouviram o que Jesus disse anteriormente. Como ele já se encaminha para o final do seu ministério, ele já havia falado 3 vezes de forma clara sobre a sua morte e a sua ressurreição. Eu quero citar aí para vocês as 3 vezes, os 3 versículos. A primeira vez está em Mateus 16, versículos 21 a 23. Veja só, 16, 21. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no 3º dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim dos homens. Vejamos agora a segunda vez em que Jesus fala da sua morte e ressurreição. Mateus 17, versículos 22 e 23. Diz assim, 17 e 22. Reunidos eles na Galileia, disse-lhes Jesus: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao 3º dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Mas Jesus ainda vai falar uma 3ª vez a respeito da sua morte e ressurreição. Veja aí, capítulo 20, versículos 17 a 19. 20 e 17 diz assim: estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12, e em caminho lhes disse: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao 3º dia ressurgirá. Então percebam que Jesus se antecipa, ele de fato já está no final do seu ministério, e agora ele deixa muito claro para os seus discípulos: a minha agenda é a cruz. Eu vim para ser morto, para resgatar o meu povo, a minha igreja, as minhas ovelhas, os eleitos do Senhor. Então ele havia dito 3 vezes. No entanto, quando nós entramos no nosso texto, versículos 20 a 28, nós temos aqui o pedido, um episódio envolvendo a mãe de 2 discípulos de Jesus. E o pedido que ela vai fazer parece que não faz sentido com o que Jesus havia falado. A mulher que vai pedir aqui, ela é casada com Zebedeu, e os seus 2 filhos são Tiago e João. Então, o nosso texto, versículos 20 a 28, acontece esse pedido da mãe de 2 discípulos de Jesus. Só para que você entenda a estrutura desse texto, nós podemos, basicamente, ele está dividido em 3 partes. A primeira parte é o pedido dessa mãe, a segunda parte é a resposta de Jesus, e a terceira, o ensino de Jesus. Então você tem o pedido, a resposta e o ensino. Então eu quero chamar a sua atenção aí
para que você veja versículos 20 e 21, nós temos o pedido. Diz assim, Mateus 20, 20. Então, se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando-o, pediu-lhe um favor. Agora, veja que interessante, essa mulher, ela chega diante de Jesus e nós precisamos reconhecer que ela tem uma atitude reverente diante de Jesus. Diz o texto que ela chega com seus filhos e adorando-o. Então, ela adora Jesus. Ela tem uma atitude reverente para com Cristo. E aí, o versículo 20 diz, Senhor, eu quero te pedir um favor. E aí, veja qual é o favor que ela pede. Versículo 21. Perguntou-lhe ele, que queres? Ela respondeu, manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Perceberam que a atitude reverente dela, adorando Jesus, e ela está correta ao fazer isso, não faz jus ao pedido que ela faz. Vocês entenderam aí o pedido que ela está fazendo? Ela fez um pedido ousado. O pedido dela é o seguinte, Senhor, manda que no teu reino estes meus 2 filhos ocupem os principais cargos, que um fique à tua direita e o outro fique à tua esquerda. Veja, os pais sempre querem o melhor para os seus filhos. Isso é fato. No entanto, o pedido que essa mulher está fazendo não faz muito sentido com aquilo que Jesus repetidamente falou. Nós lemos aí 3 vezes em Mateus 16, 17 e no capítulo 20, que ele já havia falado 3 vezes a respeito da sua morte e da sua ressurreição. Um outro problema que nós temos aqui é que quando Jesus fala de reino, ele tem um entendimento. Quando os discípulos falam de reino, eles têm outro entendimento. E aqui o que acontece, eles querem cargos, eles querem posições. E veja, preste atenção, eu disse que os pais sempre querem o melhor para os seus filhos. Agora veja, no mundo nós temos mais de 7 bilhões de pessoas, 7 bilhões e 200 milhões de habitantes, fora os que já morreram. E o que essa mãe está pedindo, qual é o pedido dela? Que dentre toda a humanidade, no reino de Jesus, um fique à direita e o outro fique à esquerda. O pedido é ousado, ela não sabe o que está pedindo. Veja, ela está pensando em cargos, está pensando em posições. E, como eu falei, o entendimento de reino dos discípulos e o entendimento de reino de Jesus são entendimentos diferentes. Para Jesus, o reino é espiritual. Jesus disse certa vez, o reino de Deus está dentro de vós. Para essa mulher e para os discípulos, o reino é físico. Na verdade, eles querem que Jesus seja o rei deles, que Jesus monte num cavalo branco e que pegue uma espada para que eles se livrem do jugo e da opressão dos romanos. Agora, Jesus não tem espada na mão, Jesus não tem cavalo branco. Pelo contrário, quando ele vai entrar em Jerusalém, ele entra montado num jumentinho, cria de jumento e, detalhe, emprestado. Então, nos versículos 20 e 21, nós temos o pedido dessa mãe. Ela é ousada, ela quer o bem dos seus filhos, todo pai e toda mãe quer isso. No entanto, por que ela acha que os seus 2 filhos merecem isso? Então, a primeira parte é o pedido dela. A segunda parte é a resposta. Eu quero me deter daqui a pouco, mais especificamente, no ensino, que é a terceira parte. Então, vejamos aí a resposta de Jesus, versículos 22 a 25, veja o que Jesus diz. Mas Jesus respondeu, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe, podemos. Veja, Jesus responde o pedido dessa mulher dizendo que ela não sabia o que estava pedindo.
Pô, não sabia? Nós já lemos os 3 versículos anteriores, nas 3 vezes em que Jesus falou, eu tenho uma agenda, a agenda minha é clara, a minha agenda é a cruz. Eu vim para morrer pelo meu povo, pela minha igreja. E aí Jesus diz, vocês não sabem o que estão pedindo. E Jesus faz uma pergunta, e aliás, deixa eu dizer uma coisa para você, muito cuidado quando Jesus faz uma pergunta e muito cuidado ao respondê-la, porque as nossas palavras podem nos comprometer. Olha o que Jesus pergunta, no versículo 22. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Olha a resposta deles, de Tiago e João. Podemos. Veja que a resposta deles é simples, curta e objetiva. Mas isso vai trazer problemas para eles. O cálice que Jesus está dizendo, o cálice é enfrentar a dor, o sofrimento, as ruas de Jerusalém, a multidão ensandecida, dizendo, crucifica-o, crucifica-o. O cálice de Jesus tem a ver com morte. E aí, os discípulos Tiago e João, eles dizem, sim, podemos. Muito cuidado. Precisamos tomar cuidado com aquilo que falamos ou pedimos para Deus. Sabe por quê? Porque Ele nos ouve. Porque Ele pode atender um pedido que não será bom para nós. O que o texto está nos ensinando, o versículo 23 diz assim, então lhes disse, bebereis o meu cálice. Vocês disseram, podemos, então vão beber. Mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Então Jesus diz, bom, eu não vou atender o pedido da mãe de vocês, o pedido de vocês, não vou colocar um à direita e outro à esquerda, mas uma coisa eu vou conceder para vocês. Vocês beberão o cálice, mas o conceder os cargos que vocês estão pedindo, essa é uma atribuição do Pai. Pai com letra maiúscula, uma referência à pessoa do Pai, de Deus, do Criador. Agora veja, o que o texto está dizendo, e isso passa desapercebido de nós, é que Jesus está prevendo o sofrimento de ambos. Tiago e João disseram no versículo 22, clara e categoricamente, podemos beber o cálice. E aí nós continuamos lendo a Bíblia e achamos que isso vai cair no esquecimento. Não caiu no esquecimento. A Bíblia fala sobre o cálice de ambos. E eu quero citar para vocês aqui 2 referências, 2 versículos que falam sobre isso. Vamos ver aí o cálice de Tiago. Está lá em Atos 12, versículos 1 e 2. Olha só, o mesmo Tiago que disse, podemos. Atos 12, 1 e 2. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Quando Tiago diz, podemos, então nós lemos o texto, achamos que as coisas vão cair no esquecimento, elas não caem no esquecimento. Tiago bebeu o cálice, Herodes mandou matá-lo a fio de espada. Agora vejamos o cálice de João. Isso está lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 9. Diz assim, Apocalipse 1, 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Perceberam que o texto diz que João foi banido para a ilha de Patmos. Ele é o último representante do colégio apostólico que estava vivo. Ele já era bem velhinho, bem idoso. E o imperador, segundo a história, Domiciano, o levou para a ilha de Patmos como um prisioneiro por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Bom, Tiago foi morto, João foi exilado para a ilha de Patmos, ficou longe das pessoas que o amavam. Portanto, o que Jesus diz no versículo 23 se cumpriu. Vocês vão beber o cálice, mas com relação às posições
direita e esquerda, isso não me compete, mas é uma atribuição do Pai. Veja aí agora a reação dos discípulos. 24. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os dois irmãos. Indignaram-se contra os dois irmãos. Os discípulos ficaram indignados com o pedido da mãe e dos discípulos, os dois, Tiago e João. Agora, por que eles ficaram indignados com eles? A resposta é curiosa. Eu quero citar aqui um pregador. O nome dele é Gene Wilkes. Ele é um pastor batista e ele comenta o seguinte a respeito do versículo 24. Esse pastor diz assim: creio, por que eles estão irados e indignados? Creio que parte da ira deles deve-se ao fato de que os outros teriam feito o mesmo pedido, se tivessem oportunidade. Os demais discípulos ficaram agitados porque compartilhavam das ideias erradas de Tiago e João sobre a liderança. A ambição disfarçada de piedade é uma combinação pouco saudável. Gene Wilkes diz isso no seu livro Liderança, páginas 101 e 102. Então, a indignação deles é o seguinte: por que eles estão indignados? Eles estão indignados porque não foram eles que perguntaram primeiro. Tiago e João e a mãe deles se anteciparam perguntando para Jesus, pedindo esse cargo, a posição da direita e a posição da esquerda. A indignação não é porque eles estão corrigindo a teologia dos discípulos, mas é porque eles não pediram também. Tiago e João se anteciparam. E aí, agora finalmente vem a terceira parte, que é o ensino. Então você tem o pedido, a resposta e o ensino de Jesus. A partir do versículo 25, diz assim, aliás, começa no 26, mas eu quero citar o 25 também. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Jesus coloca uma questão interessante aqui, dizendo: olha, os governadores, as autoridades humanas, eles dominam, eles oprimem vocês. No entanto, essa é a regra, essa é a praxe. Eles exercem autoridade sobre vocês. Eles dominam, às vezes até oprimem as pessoas. Existe um livro, me foge a memória o nome do autor agora. O nome do livro é O Reino de Ponta Cabeça. Curioso o título desse livro, O Reino de Ponta Cabeça. É como se os valores de Jesus fossem totalmente invertidos. Por exemplo, o mundo diz: o importante é ganhar. Jesus, o Reino de Ponta Cabeça, vai dizer: o importante é perder. O importante é que você seja o maior. O Reino de Ponta Cabeça, trazido por Jesus, vai dizer: o importante é que você seja o menor. Então, os valores são invertidos. No nosso reino, eles dominam, os governantes humanos dominam. No meu reino, os valores são diferentes. E é exatamente aqui, a partir do versículo 26, que nós vamos ver a grandeza do discípulo de Jesus. E a minha mensagem hoje tem apenas um ponto, uma lição. E a lição é: a grandeza do discípulo de Jesus está no serviço. Serviço, que é o tema que nós pretendemos abordar no mês de julho. A grandeza do discípulo de Jesus está no serviço. Versículos 26 a 28 dizem assim: não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Quando Jesus começa no versículo 26 dizendo: não é assim entre vós, a ideia é uma conjunção adversativa. Começa o versículo 26. A ideia seria: no 25, os governadores dominam, entre vocês deve ser diferente. Eu falei que tem conjunção, mas não tem conjunção. A conjunção adversativa está no versículo 22, conforme nós já expomos. Mas a concepção aqui essa é a ideia dos governadores humanos.
dominar. No entanto, no 26, entre vocês não é assim. O maior, alguns dizem, né? O mais grande, não existe mais grande, né? Será esse o que vos sirva. Portanto, nós somos discípulos de Jesus. Estamos na caminhada com Ele. E a grandeza do discípulo de Jesus não está, portanto, em assentar-se à direita ou assentar-se à esquerda de Jesus. Percebem que é como se Jesus jogasse um balde de água fria nas pretensões da mãe de Tiago e João. Eu não estou falando de grandeza, eu não estou falando de reino, eu não estou falando de posições, eu tenho uma agenda, e ele deixou isso muito claro 3 vezes, a minha agenda é a cruz. Entre vocês não é assim. Se você quer ser grande, você tem que servir. Aliás, deixa eu falar uma curiosidade, né? Às vezes a gente diz assim, está conosco essa noite, às vezes um pastor, né, um palestrante, a gente diz assim, está conosco essa manhã ou essa noite um grande servo de Deus. Aí a gente fala o fulano de tal. Bom, essa frase não está correta, grande servo de Deus, porque ou ele é grande ou ele é servo. O servo não é grande, o servo é apenas servo. Um serviçal que está preparado para servir ao seu Senhor. Então, ou ele é grande ou ele é servo. As duas coisas não podem ser assim. Veja, por exemplo, o que diz aí, Mateus capítulo 23, não vai aparecer no seu vídeo, mas Mateus 23, 11, diz assim, 11 e 12, Mateus 23, versículos 11 e 12. Mas o maior entre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. A grandeza do discípulo de Jesus está no serviço. E nós não gostamos muito disso. Servir não é muito, desculpem a expressão, a nossa praia. Nós queremos ser servidos, contemplados, de alguma forma abençoados. Mas Jesus diz assim, olha, quem quiser ser grande tem que servir. Versículo 27. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Observaram? Se vocês querem a posição da direita, a posição da esquerda, se vocês querem ser o primeiro no grupo entre vocês, seja o servo entre vocês. Percebem que de fato o reino está de ponta cabeça, os valores estão completamente invertidos, aquilo que Jesus tem para nos ensinar. E finalmente, no versículo 28, ele fala de si mesmo, ele dá o exemplo de si mesmo, quando ele diz, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Quando Jesus fala como quem tem autoridade, quando ele diz que o maior, quem quiser ser grande tem que servir, quem quiser ser o primeiro tem que ser servo, ele fala com autoridade, é como se ele dissesse, olhem para mim, porque o Filho do Homem, eu não vim para ser servido, eu estava lá no céu, na glória, contemplado por anjos, por coisas indescritíveis, e eu vim aqui para a terra não para ser servido, mas para servir. O apóstolo Paulo compreendeu muito bem isso, essa questão do serviço, quando ele escreve a sua carta aos Filipenses. Filipenses 2, versículos 5 a 8 diz assim, acompanhe a leitura, por favor. Filipenses 2, versículos 5 a 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou,
tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Veja, no versículo 7, Paulo diz, assumindo a forma de servo, Jesus se esvaziou da sua glória, da sua majestade, para vir aqui na terra. Onde foi que ele nasceu? Numa manjedoura, num lugar, no estábulo, aonde era próprio para animais. Percebam? Enquanto que a mãe de Tiago e João, enquanto que 2 desses discípulos estão pensando em cargos, em posições, em estar à direita ou em estar à esquerda, Jesus diz, olhem para mim, eu tinha toda a glória e vim para servir. E mais, ele veio fazer? E dar a sua vida em resgate por muitos. Eu gosto desse versículo aqui do final, quando diz que dar a sua vida em resgate por muitos. Observem que Jesus não disse todos, disse muitos. Isso isso vai frontalmente contra a doutrina chamada universalismo. O universalismo vai dizer que nenhuma alma se perderá, todos, no final das contas, serão salvos, e que para o inferno irá apenas o diabo e os seus anjos. 1/3 dos anjos caídos, os demônios, que com a sua cauda ele arrastou lá em Apocalipse, conforme nós vemos no ensino bíblico em Apocalipse capítulo 12. Portanto, Jesus é contra o universalismo. Ele veio dar a sua vida para resgatar muitos. Diz Jesus no Evangelho de João, na casa de meu Pai há muitas moradas. Percebam, muitas moradas, nunca todos, nunca é a sua totalidade. A Bíblia vai dizer que a fé não é de todos. Portanto, aqui está, meus irmãos, a grandeza do discípulo de Jesus. A grandeza está no serviço. Vocês e eu precisamos aprender a servir, porque Jesus é o nosso modelo maior e melhor. Nós queremos mesmo ser servidos. Queremos que as pessoas venham até nós. Queremos ter benefícios, cargos, funções no reino de Deus. Mas Jesus está preocupado que nós o sirvamos com o coração fiel, temente a Deus. E nós precisamos ser servos que de fato agradam o coração de Jesus. Portanto, a lição é clara para nós aqui. Também somos discípulos de Jesus. Somos seus seguidores. Andamos com ele, seguimos os seus passos, as suas pegadas. E a pergunta que eu quero fazer para cada um de nós, para você que me assiste nesse momento é: o que nós estamos buscando? Será que estamos buscando cargos, posições, destaque, notoriedade na igreja? Aquilo que nós fazemos, com qual motivação nós a fazemos? Será que é para sermos vistos, para sermos contemplados pelos homens? Será que queremos apenas os aplausos dos homens do mundo? A resposta correta deve ser: aquilo que nós buscamos deve ser o serviço. Serviço. A grandeza do discípulo de Jesus está no serviço, em servir e não em ser servido. E meus irmãos, você vai concordar comigo que nesses dias de pandemia, o que não falta é serviço. O que não falta é a oportunidade que nós temos de ajudar alguém, de auxiliá-lo, de socorrê-lo. Graças a Deus nós temos a nossa casa, a nossa família, o nosso emprego, o pão nosso de cada dia, mas você não precisa ir muito longe. Se você olhar para o seu vizinho da esquerda ou da direita, talvez um parente, alguém muito próximo, você vai ver que as pessoas estão passando necessidades. E é hora de, como discípulos de Jesus, nós mostrarmos a nossa grandeza. E a grandeza está no serviço, em atendê-los,
em socorrer dentro das nossas possibilidades, daquilo que nos é possível e viável. Somos discípulos de Jesus. E o meu ensino, a minha palavra pastoral para você nessa noite é para que nós não nos esqueçamos que essa grandeza está no serviço. Olhe para Jesus, para o seu exemplo. Ele veio para servir. Ele veio para ser bênção para nós. Ele não queria os holofotes para si, ele queria abençoar as pessoas. Ele socorria as pessoas, se compadecia delas, curava, abençoava, era bênção na vida delas. Seja um discípulo de Jesus, seja grande, sirva ao Senhor. Essa é a minha palavra essa noite. A grandeza do discípulo de Jesus está no serviço. Que nós o sirvamos cada dia, sejamos dispostos a fazer isso para a glória do Senhor, e Ele nos abençoe. Meus irmãos, em resposta à palavra de Deus, nós vamos cantar, vamos louvar o nome do Senhor. Eu quero convidá-los para que nós cantemos o hino Prontidão, de número 313 do Hinário Novo Cântico. Louve ao Senhor conosco com este cântico. Quem de Cristo ao lado agora quer andar, quem a sua vida quer lhe dedicar, tudo abandonando a Jesus seguir, encarando as lutas que lhe possam vir. Quem de Cristo ao lado sempre quer andar, quem quer ajudá-lo, outros a chamar, pela tua graça, pelo teu amor, eis-nos ao teu lado, somos teu Senhor. Não ambicionando honras ou poder, eis-nos todos firmes para combater. Quem o amor de Cristo venha contemplar, há de resoluto ao seu lado estar. Quem de Cristo ao lado sempre quer andar, quem quer ajudá-lo, outros a chamar, pela tua graça, pelo teu amor, eis-nos ao teu lado, somos teu Senhor. Não com ouro ou prata foi, Senhor Jesus, que nos redimiste, mas por tua cruz. Sim, com o teu sangue, sangue remidor, tu nos resgataste de uma vez, Senhor. Quem de Cristo ao lado sempre quer andar, quem quer ajudá-lo, outros a chamar, pela tua graça, pelo teu amor, eis-nos ao teu lado, somos teu Senhor. A peleja sempre dura-nos será, inimigo forte nos combaterá, mas onipotente é o Rei dos Reis, a vitória é certa para os seus fiéis. Quem de Cristo ao lado
somos teu Senhor. Meus irmãos, nós vamos orar nesse instante, depois receberemos a bênção apostólica e eu quero dar rápidos avisos e importantes avisos para a nossa igreja. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, agradecidos estamos pela oportunidade de cultuar o Teu nome, ainda que virtualmente. Obrigado pelo culto de hoje, pelas leituras da Tua palavra, pelos cânticos, especialmente pela exposição da Tua palavra. Nós somos, ó Deus, discípulos do Senhor. Somos Teus discípulos como o eram aqueles do passado. Pedimos a graça de entendermos a grandeza do discípulo de Jesus, que está no serviço, não em cargos, não em funções, não em posições, em destaques ou notoriedade. Mas nós pedimos a Tua graça para que entendamos isso, porque lá no íntimo, no nosso coração, nós também ficaríamos indignados com o pedido dessa mãe, mas lá no fundo, lá no íntimo, nós queríamos alguma coisa também. Mas o Senhor Jesus é tão sábio, diz que se nós quisermos ser grandes, sermos os primeiros, nós precisamos servir. Como é difícil fazer isso? Somos egoístas por natureza e queremos as coisas para nós mesmos, pensando no benefício pessoal e não no reino de Deus. Ajuda-nos, ó Deus, para que possamos entender a revitalização da igreja pelo serviço, ajudando, fazendo, trabalhando, suprindo as necessidades daqueles que precisam, dentro das nossas possibilidades. Louvado seja o Teu nome pela Tua palavra, pela riqueza que ela tem, pela preciosidade, pelos Teus ensinamentos, que às vezes nós lemos e passamos despercebidos os tesouros que ela esconde. Dá-nos a graça para que a leiamos, a entendamos e a pratiquemos para a glória do Senhor. Pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe as nossas vidas, abençoe essa nova semana que se inicia, cada dia da semana. Que o Senhor nos guarde, nos proteja, nos abençoe, nos livre de todos os males e perigos e que vivamos debaixo da Tua graça e da Tua proteção. Cuida de nós, ó Deus, e abençoa o Teu povo. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus, Ele que vive e reina para todo sempre. Amém. Recebei a bênção, irmãos, e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, e as ternas e benditas consolações do Espírito Santo estejam sobre nós, sobre todos os discípulos de Jesus, espalhados pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Louvado seja Deus por mais um culto que nós oferecemos ao Senhor. Meus irmãos, eu quero dar 2 rápidos e breves avisos para a nossa igreja, para que você esteja informado das nossas programações. O primeiro aviso é sobre a nossa agenda semanal online. Eu tenho falado, serve tanto para os membros, para quem não é membro também, para acompanhar os vídeos que nós temos lançado. No domingo, às 9h30 da manhã, nós temos a escola dominical e se você está inscrito e ativou o sininho, vai chegar o vídeo da escola dominical. Nós estamos estudando a Confissão de Fé de Westminster, esse importante documento da Igreja Reformada, produzido no século XVII. Nós temos estudado, a ideia é falar um capítulo por semana, assista, veja, compartilhe com seus conhecidos. Também no domingo, às 19 horas, nós temos o nosso culto vespertino. Nós temos procurado trazer uma palavra pastoral para tentar abençoar os irmãos de alguma forma. Na terça-feira, às 20 horas, nós temos o estudo bíblico. E nós começamos, na verdade, recomeçamos a estudar os livros da Bíblia, o panorama bíblico. Nós já temos 2 vídeos lá no canal.
nós temos a gravação do Gênesis, Êxodo, e nessa terça-feira, será exibido o livro de Levítico. Então, a nossa ideia também é estudar um livro por semana, para que os irmãos tenham uma visão geral e panorâmica das Escrituras. Na quinta-feira, às 20 horas, nós temos a nossa reunião de oração online via Google Meet. Participe conosco, eu tenho mandado o link na quinta-feira mesmo. Nós temos orado, é uma oportunidade de nós revermos os irmãos, ainda que eletronicamente. E o segundo aviso, sobre a conta da nossa igreja, é sempre bom falar e repetir: seja um dizimista fiel e um ofertante generoso. Honre a Deus com as primícias da sua renda, toda a sua renda. A nossa igreja está fechada, não temos programações presenciais, mas a igreja tem seus compromissos, suas responsabilidades, seus pagamentos. Seja fiel. Se você tiver qualquer dúvida, procure o tesoureiro da nossa igreja, o presbítero Adeildo, e ele vai ajudá-lo. Bom, irmãos, é isso que eu tinha para falar com os irmãos hoje. Desejamos a todos, mais uma vez, uma boa semana. Deus abençoe cada um de nós, nos livre dos males, e até a próxima semana, se Deus quiser.